Bom, então acredito que o Fernando e o Vinícius falaram já sobre o que a gente pensa com o GDG, né? Qual é a nossa meta. A gente quer muito mudar aquela visão que ao meu ver, a gente tem aqui. Claro, não são todas pessoas, mas ao meu ver, a gente tem muito dev bom, Passo Fundo, Casca, Erechim, Marau. A gente tem muito dev bom que não passa o que conhece para outras pessoas e que podia ouvir mais de outras pessoas. Então, a gente quer mudar isso, a gente conta com vocês também, tá? E vamos que vamos. Bom, e aí, vamos para... Opa! Ué, eu não era o último? É que eu coloquei a ordem ali sem querer. Só mudei a ordem. Ah, tá. É. Ah, tá. Nossa, veio aqui e falou, ué? Bom, beleza. Então, falando um pouco sobre mim, hoje sou Tech Lead Android na Gokà. Aliás, a Gokà está com algumas vagas lá para Dev Android, para Dev iOS, React Native, testes e Scrum Master. Se alguém aí está pensando nisso, depois me chama que eu falo mais sobre. A Gokà ela está em São Paulo, mas tem também escritório em Miami. Também sou professor na IMED, colega do Fernando, sou professor na FIAP de São Paulo também. Né? Palestrei em alguns eventos, aí coloquei alguns assim que mais me marcaram, digamos, o FISLI, Intercom, DevMasters, Campus Party, KiCon, e tem outros também. Curto muito postar textos e tal, sempre que possível. Sou autor de um livro que é esse IoT para desenvolvedores, que era até mais ou menos o assunto que eu estava falando agora há pouco na outra trilha. E esse outro livro de Android eu fiz em conjunto com o professor Robson, que dá aula na UTF-PR. Esse livro já é um pouquinho mais antigo, é lá de 2013, se não me falha a memória. E agora, né, juntamente com o Fernando e com o Vinícius, a gente trouxe o Google Developer Group para cá. A gente quer muito fazer isso crescer. E como o Fernando falou, sou cofundador do Things Hacker Team São Paulo, que depois acabou vindo para cá e hoje quem toca isso, o líder é o Fernando. Beleza? Bom, pessoal, e aí, indo pro assunto, nós vamos falar sobre o Jetpack, que segundo o próprio Google é o conjunto de libs que nos ajudam a seguir as boas práticas, reduzir códigos boilerplate, que é aquele código maçante, extenso, que às vezes você faz 200 linhas para uma coisa super simples, ou que você percebe que tem diversas formas de fazer aquela mesma função ou aquela mesma ação que você quer e você vê diversos códigos todos sujos, extensos, né? E programar códigos que funcionem de maneira consistente em diferentes dispositivos e versões do Android, que a gente sabe que tem muitas versões, desde a versão 1.0 e da versão 1.1 que surgiram lá em 2008 até hoje tem muita versão Android. Assim, os devs podem se concentrar no código do interesse deles, ou seja, na lógica em si, e não ficar pensando, putz, será que esse código meu vai rodar bem no Android 8, no 9, no 7, no 11, 10, sabe? Essas coisas que é algo bem chato. Só uma coisa antes de seguir. Sobre as questões, Fernando, tá aí ainda? Tô aqui. Como que funciona? Vocês, quando alguém faz questão aí, tu lê ou eu leio aqui? Sempre tava de um chat ali se alguém fizesse alguma pergunta, mas daí eu fico cuidando aqui. Mas também como a gente Tá. tem pouco, se a galera quiser abrir o microfone e trocar uma ideia, pode ficar bem à vontade também, né?
Beleza, sim, eu não costumo fazer aquele esquema de só ter questões no fim. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, tem alguma questão, algo que faz sentido ou não do que eu falar e quiser falar aí sobre, ok, tá? Seja por texto, vídeo, fale. Bom, então esse é o Jetpack. Então essa é uma imagem que eu peguei algumas semanas atrás. Talvez tenha um outro pacote a mais, mas só com esse que nós estamos vendo já tem muita coisa. Ele divide em UI, comportamento, Foundation, que é meio que o core, são coisas core, e o Architecture, que é o que eu mais vou focar aqui. E aí entra até na questão do que nós estávamos falando antes, sobre, hoje em dia você tem muita vaga para dev Android, você tem muita vaga mesmo. Porém, vagas que pagam muito bem, que você, caso tiver que fazer horas a mais, que às vezes acontece, você faz, mas empresa paga por isso, empresa ela não vai pensar em você só como alguém que dá lucro para ela, mas alguém que tem corpo, alma, família, casa, né, espírito. Para você achar essas vagas não é tão fácil. E aí entra uma questão também do Dev Júnior, Pleno, Sênior, Tech Lead, Chapter. Uma das coisas assim que eu estou vendo nos últimos anos, nos últimos 2 anos, para você ter um cargo alto em Android, seja um Dev Android Senior, um Dev Android Tech Lead, Chapter, você precisa conhecer Jetpack, você precisa. Tá? Lá na Gokar, o nosso teste tem algumas questões, tá? E uma delas a gente pede se a pessoa conhece Jetpack. Tá? E se ele fala assim, a gente pede quais. Já mexi com Room, Paging, Live Data, tá? Porque você só é um Dev Android pleno sênior, Tech Lead, se você conhece Jetpack. Tá? E aí a gente faz essas questões, quem passar, a gente pede para fazer um testezinho, que é um app, embora simples, é um app que você consegue usar quase todos os pacotes do Jetpack. E aí a gente vê, se a pessoa usou muito, a gente fala, opa, beleza, esse cara é bom. Se ele não usou, a gente pede por quê, vai que ele sabe algum conceito novo, mas que até hoje ninguém mostrou isso, tá? Então, eu quero ter um bom emprego em Android, eu quero ser um dev Android senior, tech lead. Sim, você precisa saber obrigatoriamente o Jetpack. E principalmente a parte de arquitetura, que é esse mais no canto superior esquerdo, né? Live Data, Life Cycles, Data Binding, Navigation, Page, Room, View Model. Então, você precisa conhecer isso. Beleza? Aí eu começo pelo Work Manager, tá? Que ele serve para você gerir tasks de uma forma de um nível alto, né? Até então a gente podia usar diversas classes, aí eu pus algumas, né? Assim, task, handler, timer task, job scheduler, que em alguns casos é usado ainda, mas enfim, a forma hoje em dia que devs sênior, digamos, usam, na maioria dos casos é usando o Work Manager, que faz parte do Jetpack, né? Então vocês viram que Jetpack nada mais é do que um container com diversas libs. E você pode usar só uma, só duas, só 5, só 10, se você quiser usar todas, ótimo, né? Mas você não precisa, para usar uma, ter que usar todas. Então você pode começar com uma, aprender bem, testa, estuda, usa outra, beleza? Mas voltando aqui para o Work Manager, então, aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos. Aliás, perdão, aqui é só um, né? Então, percebam que ali em cima eu estou criando uma classe Worker Example, que recebe um contexto, recebe
parâmetros. Aí, a única coisa que você tem que ter cuidado é tornar ela filha de worker. Tá? E sobrescrever o do work. Tá? Esse do work vai ser a função que quem controla vai ser o work manager. E ele já faz isso de uma forma que não congele a tela, processos, nada. Tá? Ele controla isso para ti. E aí percebam também que eu estou mostrando código em Kotlin, tá? Que embora Java continue firme e forte em outras plataformas, para Android, Kotlin ganhou mercado e hoje em dia é o que mais se usa. Então, para Android, frisando, para Android, Java perdeu bastante espaço, tá? Para Android. Bom, então nós criamos a nossa classe worker ali, e aí tem uma função ali, init worker unique with parameters and constraints. Então, percebam que eu estou criando uma constraint ali falando que ele só vai rodar essa task quando ele estiver em modo charging, ou seja, ele estiver com o device na luz, né, energia, e ele estiver conectado em uma rede. Isso evita que você criou uma task que ele tem que tentar salvar os dados de um banco local em uma nuvem. E aí você fica tentando fazer isso mesmo quando ele não está com rede ou está com uma rede fraca, instável. Você pode controlar isso, dizer para ele, olha, só vai fazer essa task aí, que aí é uma classe filha de worker, só vai fazer isso quando tiver com rede, senão não, sabe? Isso já conta muito. E aí, logo abaixo, ele criou um val worker test, criando um on-time work request builder, tá? Que ele vai requisitar essa worker uma única vez, passando a constraint que nós criamos logo assim. E na última linha, ele pega a instância de work manager e coloca isso em uma fila que ele controla essa fila toda. Claro que em alguns casos, né, específicos, você vai ter que fazer um controle nessa fila aí, mas quase sempre você deixa o controle com a própria Work Manager e ela faz tudo. Massa, né? Uma outra coisa que é possível com o Work Manager é você fazer o que eles chamam de Chain Works, ou seja, você criar uma work que só vai começar quando uma work, né, anterior a ela fizer a sua ação. Tá? Então, ali em cima ele está fazendo aquela task clean up temp file, só quando essa worker for feita, ele passa para a worker seguinte. Tá? E aí ele está falando que aquelas três workers ali, ele repete, né, de uma até 3 vezes, e só quando essas 3 tasks estiverem finalizadas, ele vai para a última task, que é a save image. Tá? Então, faz isso agora, fica muito mais fácil, além do que ele já faz isso para ti por baixo dos panos, usando as boas práticas. Né? Então, você não precisa fazer esse controle todo, além de você estar usando uma lib que foi feita pelo próprio time Android, que usa as melhores práticas possíveis. Beleza? Espera aí só um minuto, água, que a boca já começou a cansar hoje. Bom, voltando. Outro carinha aqui que é muito útil dentro do Jetpack é o Navigation. Navigation é muito útil quando você quer criar um app que eles chamam de Single Activity. Activity Android nada mais é do que uma tela. Então você tem uma única tela, mas você vai falar, tá, mas peraí, criar um app que só tenha uma única tela vai ser um app muito simples, muito tosco. Não, porque aí nessa única tela você vai mudando nelas os fragmentos. Então, é como se você tivesse uma tela onde você cria
cards para ela e você só muda esses cards aí, entendeu? E também usando esse conceito fica muito fácil você ter um código nativo feito para Android nativo e colocar algumas partes desse app nativo, algumas partes feitas em Flutter ou React Native, tá? Porque aí tu pode passar para uma tela que usa esse single activity, sendo que esse single vai ser um módulo Flutter ou um módulo React Native. Então fica muito mais simples, ao meu ver, você linkar um projeto nativo com uma parte com Flutter ou React Native. Pessoal, antes de seguir, só uma questão que eu tinha feito antes. O quanto vocês conhecem sobre o Android em si? Vocês conhecem um pouco, pelo menos? Não conhecem nada? Eu conheço bem pouquinho, mais pela umas brincadeiras que eu faço ali em React Native. Nunca trabalhei na área do mobile. Tá, Arthur, Matheus? Eu também nunca tive contato com desenvolvimento Android. Tá, só para eu saber, porque isso vai ser bom que eu explico mais, Jean, porque senão eu podia por alguns termos passar reto, né? Mas então foi bom saber disso. Bom, deixa eu voltar aqui. Então, tinha parado aqui, tá? Então, pensem que Activity é uma tela, certo? E nessa tela você pode compor ela com partes, assim, que são esses fragmentos aí. Então, usando esse pacote, você vai criar ela dessa forma, tá? E aí tu pode ter um single activity dentro do teu app, que seja o teu módulo core, digamos, tá? E você criou o teu app inteiro com código nativo, ou seja, você fez um app que só funciona pro Android. Aí a empresa que tu tá começou a ter muitos custos, sei lá, eles começaram a ver que tem Flutter, que você coda com apenas um projeto, com apenas um time, você coda para Android, iOS, web, e aí eles querem começar a usar. Mas para mudar tudo vai ter um custo, um prazo e tal. Então é possível hoje você pegar uma parte do teu app, o módulo compra, vendas, o módulo login, e só pegar esse módulo aí e passar ou para React Native ou Flutter. Então, usando esse conceito de navigation, fica mais fácil fazer isso. Tá? Aqui é como você consegue usar, tá? Você está vendo aqui o single activity. Essas telas todas que vocês estão vendo nada mais são do que fragmentos. Então, ele está em uma única tela, porém o que ele muda, ele antes mostra aquele title screen, depois ele muda pro register, pro match, in-game, tá? Mas é apenas uma única tela. Ok? Aí como que funciona o seu núcleo, tá? São três conceitos-chave. Um é o Navigation Graph, onde você vai criar um arquivo XML dizendo, olha, ele tem o destino A, destino B e C. Começa pelo A. E quando tiver uma, sei lá, quando tiver uma ação X, muda do A para o B. Quando tiver uma outra ação qualquer, muda do B para o C. E assim vai. O Nav Host Fragment é onde ele vai mostrar essas partes aí. É ele quem vai ler o graph, digamos, e vai mostrar, beleza, eu vou mostrar o fragmento A, B, C. Então, é esse nav host aqui que vai mostrar esse fragmento, title screen, ou esse register, ou esse match. Tá? E o de cima, que é o graph que eu estava falando, nada mais é do que um XML que diz isso tudo. Que tem esse destino com essa ação que leva para o destino tal, com uma action aqui, destino, action, destino, tá? E aí, por fim, o Nav Controller é quem controla esses dois caras. Digamos, é quem lê o Navigation Graph e cola os
destinos no Navihost. Tá? É ele quem faz esse meio campo entre os dois. Tá? São esses três conceitos aí que a gente precisa saber. Aí, uma coisa que eu queria passar para vocês, eu não sei se vocês conhecem, espero que não, para ser algo novo, mas o Google mantém um site chamado Code Labs, que lá vocês encontram algumas aulas no estilo passo a passo, que são sensacionais. E você encontra para quase tudo. Aí eu fiz essa pesquisa ontem e tem um Code Lab específico para o Android Navigation. Tá? Então, até fiz uma parte para mostrar o quanto é útil. Então, usem e abusem desses caras aqui, porque tem muita coisa lá de um nível altíssimo, sabe? E como você vai fazendo, passo 1, faz a classe tal, passo 2, fica algo muito claro. Pelo menos eu curto bastante. Então, o que eu falei para vocês, nós temos aqueles três conceitos, certo? Um é o Navigation Graph, onde você digita em um XML o que ele vai ter. Então, é o que vocês estão vendo aqui. Percebam que aqui ele tem um destino, que é esse home dest. Vocês conseguem ver bem aí? Ou eu dou um zoom aqui? No meu caso, tá um pouco pequeno, mas porque a tela é um pouco pequena aqui. Matheus, Arthur? Travou aqui. Beleza. Aqui estou conseguindo ver bem. Vou dar um zoom aqui um pouquinho. Tá, sim. Então, percebam que sempre você vai ter como nodo raiz o Navigation, e percebam que aqui eu coloco Start Destination. Então, eu estou falando que ele começa por esse Home Test. Aí, no Home Test, depois ele cria uma ação, tá? Falando para essa ação um ID, falando que ele vai levar para o Destination Flow Step One Dash, que é esse aqui, tá? E aqui perceba que você já define as animações, ou seja, você não precisa fazer via código-fonte isso. Cara, eu acho isso fantástico. Você só diz, olha, eu quero que quando ele entre, use slide in e quando saia, slide out. Como que eu vou fazer isso? Azar, faz, sabe? Então, cara, eu acho isso sensacional. Seguindo, tem um outro destino aqui, que é o Flow Step One Dest. Ele está criando... aqui também é possível você dizer que esse destino recebe uma variável, né, um flow step number do tipo integer com o default value 1, ou seja, se a pessoa não passar, ele vai ler como valor default 1. Tá? E ele criou uma ação chamada next action, aí percebam que quando eu vou com o cursor aqui, ele já mudou para uma outra cor, aqui, colocou um azulzinho claro. Ele está falando que essa ação leva para o destino flow step to dest, que é esse destino aqui. Ou seja, fica muito simples você ver qual é o fluxo, qual ação leva para onde. E eu tenho que fazer isso tudo pro app inteiro. Não, tu pode, por exemplo, tu fez um app que é compras, né? Tu pode criar um fluxo pro login, um fluxo para compra, um fluxo para venda, entende? Então, não é que você vai fazer isso tudo em um único arquivo. Se você quiser, dá. Tá? Mas fica muito melhor se você divide aqui em mais que um fluxo, entendeu? Aí fica muito fácil. Você tem aqui, fluxo compra, fluxo venda, login. Fora que fica muito fácil. Você vir aqui e falar, eu quero saber qual classe que está criando esse home dash. Ele está aqui já, ó, name. Beleza, então eu sei que essa classe, pronto, já estou na classe que cuida desse destino. Cara, eu acho isso sensacional. Que mais? Bom, falei do Nav Graph, que está aqui. Aí falei do Nav Host Fragment. Então, percebo que o meu app só tem uma tela, que é o Single Activity, que está aqui, ó. Certo? Só tem uma tela, Activity. Porém, percebo que tem diversos fragmentos, um para cada um deles, ó. Home Fragment, que é o Home Dest, Flow Step, que está aqui,
Beleza? Então, você tem uma única tela, porém diversos fragmentos. Aí na main activity, perceba que já uso do navhost fragment. Então, quando nós estamos codando Android, o que você vê em uma tela vai estar em um arquivo XML. Então, perceba que nessa tela, ele está passando o conteúdo visual, ele está linkando com o RLayout Navigation Activity, que está aqui na pasta res. Sempre que você lê o R aqui, é o res. Então, percebam que lá no res layout tem o mesmo Navigation Activity, certo? Então, eu nem vou entrar nessa questão aqui para não dar um nó, talvez. Então, aqui está o Navigation Activity, né, que vocês estavam vendo lá. E percebam que no código dele, ele tem apenas um... cadê o Navigation Host? Aqui, ó. Percebam que ele está passando a toolbar, deixa eu colocar um split, que nesse caso a toolbar é essa parte azul aqui em cima. Deitado, percebam que aqui em cima ele tem a toolbar, certo? E aqui no meio, tá, ele só está colocando navhost fragment. Aí vocês vão dizer, tá, mas como que ele sabe que nesse navhost fragment, como que ele já conseguiu ler o nosso navigation graph e conseguiu ver que inicia por esse destino e já pousa aqui. Como que ele fez isso? Porque nesse navhost fragment, eu passo por ele, ó, nav graph, passando onde que está o meu XML que define todos os meus destinos. Ele já vai lá, lê, ele vem aqui e fala, opa, então ele quer que eu siga esse esquema aqui, sendo que esse esquema começa pelo home test, que é esse carinha aqui que está usando esse layout. Então ele já faz isso tudo. Massa, né? Bom, teve chat, não sei se foi uma questão. Para mim tá bom. Bom? Tá ótimo. Não, perdão, vocês estavam falando da fonte. Perdão, Arthur. Foi mal. Até me perdi agora, tá? Mas que eu fiz. Tá, eu já tinha falado do navhost graph, eu tinha falado do navhost fragment, e o navcontroller é quem controla o navhost fragment, que por sua vez lê o gráfico, né? Então aqui, ó, tem o navcontroller e com o navcontroller a gente pode dizer para onde ele vai, tá? Inclusive, ó, por exemplo, aqui ele está falando, ó, configura o navcontroller na toolbar, na action bar, mas em algum lugar aqui ele está indo para uma ação. Aqui, ó, find navcontroller, não, cadê? Onde que está indo para outro lugar? Peraí. Aliás, perdão, não é que ele põe isso aqui, ele já tem isso lá no nav graph, né? Então não é que ele faz isso via código-fonte, perdão. Beleza? Inclusive você pode usar uma coisa que é o Add-on Destination Change Listener, que é você consegue ouvir quando ele mudou o seu destino, ou seja, ele vai cair aqui dentro quando ele percebe que você mudou do home test para o flow step 2, depois para o flow step 1, sei lá. Então, ele te fala quando mudou de um destino para outro. E você pode fazer alguma coisa em cima disso. Tranquilo? Alguma questão sobre esse pacote aqui? Aliás, sobre os dois últimos, né? Sobre o Navigation e sobre o Work Manager. Alguma questão? Tem umas perguntas, mas vou deixar mais um pouquinho para o final, porque elas são mais genéricas, assim, sabe? Beleza, você que sabe, Fernando, se você quiser fazer já.
Eu acho Então, que no meu caso a gente deixa mais para depois, assim, eu tô na minha cabeça aqui. tá, beleza. Se bem que eu tava Bom, pensando aqui agora, e acho que eu não vou conseguir estar bem no finalzinho, porque eu vou ter que pegar e criar aquele negócio para fazer o encerramento, sabe? Pra aham, agradecer a galera e tal. Eu acho que um pouquinho, tipo, ali 5h20 no máximo, eu vou ter que. Eu passo o host aqui pra ti, aí eu vou sair pra conseguir fazer ali o negócio e tal. Eu tenho que fazer uma outra sala para depois transmitir no YouTube, né? Pra quem quiser pegar de assim, lá. Mas aí, cara, o que eu tava vendo aqui agora é que são vários conjuntos de boas práticas, né? Assim, sim. aí aí tá aqui, por que eu falei que é mais genérico. Porque, tipo, tem algo equivalente, por exemplo, para quem tá indo né, aproveitando que você é um cara que conhece muito mobile, para a galera, sei lá, tá daqui a pouco indo pro Flutter ou pro React Native ou para alguma outra coisa. Tem algo que fica que é equivalente, por exemplo, nessas outras tecnologias? Não, não, porque aqui, digamos, é algo feito pelo Google, entende? Eles que chegaram com o Jetpack e falaram, ó, pessoal, o caminho melhor é esse. Inclusive tem aquela questão de Model View Controller, Model View Presenter, Model View Model. Você usando esse pacote, ele meio que te direciona para usar Model View Model. Então foi algo que o Google não que impôs assim, mas eles fizeram muita força assim para que todos os devs Android passassem a usar, entende? Uh, no Flutter não tem algo do Google assim que o Google chegou e falou, olha, devs, melhor é fazer assim. Tem algumas coisas no Flutter que o próprio mercado começou a usar mais, assim, sabe? Aí tu meio que vai indo sentindo o que o mercado mais usa. Mas não tem algo pro Flutter que o Google chegou e falou, ó, pessoal, é assim, entendeu? Ah, entendi. E até tava pensando aqui, tipo, de repente em tentar. Não faz nem sentido você, às vezes, tentar recriar alguma coisa que funciona bem para o Android nativo ali, mas que você vai tentar, sei lá, recriar com, tá, num Flutter ou React Native, porque, sei lá não vai ser performático, não é o que a Ah, linguagem, o framework tá seguindo, né? sim, sim. Ah, isso aí. Bom, beleza. Uh, mas aí, uma coisa que eu chamo a atenção aqui, daqueles pacotes todos lá, temos que os quatro que se alguém chegasse para mim e falasse, tá, mas daqueles 30 pacotes lá que tem, sei lá, 30, 40, me cita quatro que você acha que eu preciso conhecer de qualquer jeito. Eu iria citar esses quatro. Live Data, View Model, Room e Data Bind. Porque isso tem mais a ver com o passo de você criar o projeto no sentido arquitetural, sabe? Aquela história de, aqui vai ter uma pasta que cuida só de acesso a banco, mappers, acesso a rede, cache. Então, até por isso que geralmente os altos cargos Android exigem isso, porque se você está em um alto cargo, você está ganhando muito bem, geralmente é você quem cria o projeto, né? Inicia tudo, deixa tudo prontinho para outros devs, pleno, júnior, entrar e só saber, beleza, eu só vou mexer nessa classe aqui, entende? E você que constrói tudo, sabe? Pacote que mexe com banco, com rede, com cache, senha, blá, 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 blá. Entendeu? Então, por isso que eu acho que você ter um alto cargo Android, você ganhar muito bem como deve Android, está muito ligado a você conhecer Jetpack e você conhecer e você conhecer muito esses quatro caras aí: Live Data, View Model, Room e DataBind. Tá? E aí eu vou falar um pouco sobre eles. Aí vocês vão ver que só tem mais 5 slides, vocês vão falar, opa, falta pouco. É que nesses 5 aqui a gente tem que falar muita coisa. Então, essa figura aqui é uma figura que vocês encontram no próprio site do Android, onde ele meio que cita um modelo ideal.
Tá? Claro que ele deixa claro... Nossa, agora eu falei uma frase muito tosca. Claro que ele deixa claro que você tem uma livre escolha para não fazer exatamente assim. Tá? Mas vendo os projetos que eu passei já, projetos de alto nível, assim, ele não vai fugir muito disso. Tá? Então, percebam que no nível mais acima eu tenho o UI Controller, formado pelas Activities e Fragments, né, que supondo aí é a tua view, tá? É o que você vai mostrar para o usuário. Então, ali ele mostra dados, né, e é ele quem escuta e reencaminha eventos de UI, que é o que ele está falando ali, display data and forward on UI events. E aí percebam que na camada de baixo ele vem a View Model. Tá? Aqui a View Model é ela que mantém todos os dados que serão usados pela UI. Por que disso? Percebam que os dados não ficam presos à UI, justamente porque pode ter casos que o mesmo dado é usado por mais de uma tela, e aí você iria ter que fazer aqueles códigos tosco de passar dados para cá, para lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Então você mantém uma view model que tem um ciclo de vida próprio, tá? E que ela não tem um link forte, digamos, com a view. Tá? Essa é a view model. E aí, junto com a view model, é muito comum a gente usar um live data, que como o próprio nome indica, é um dado vivo, digamos. E aí você pode usar mais uma vez aqui o padrão do observer, né, que é muito semelhante ao padrão publisher subscriber, que o Fernando citou antes, onde você, na tua view, você indica que quer ouvir mudanças no live data. Tá? Então, qualquer mudança na view model, ela indica pro live data, e aí usando o padrão observer, a tua UI muda. Muda um texto, muda uma cor, uma lista, tá? Mas esse controle todo fica na view model. Isso é útil também, dentre outras coisas, para testes, né? Porque uma vez, como que você ia criar um bom teste se você estava fazendo tudo junto? A tua tela, eventos, modelos. Assim, aqui você tem só a tua view model, que contém as principais ações, digamos, que vão mudar a tua tela. E aí você pode testar só a tua view model. Tá? E isso muda bastante. Beleza? Aí a view model consulta o repository, que ele quem tem ali, ele fala em fonte única da verdade, ou seja, os dados, só quem conhece é o repositório, tá? E sendo que a tua view ela não conhece nada dele, tá? A tua view só acessa a view model, que por sua vez tem conhecimento do repositório, tá? E é esse cara, por exemplo, quem sabe se precisa buscar um dado em cache local, buscar um dado externo, tá? É ela quem faz esse controle aí. Então, percebam que nós estamos usando um banco Room, que é esse caso aqui, que inclusive é o que o Google indica. Mas eu não gostei do Room ou vou fazer algo para um cliente que ele exige que eu use um outro banco. E aí? Ferrou? Não, porque você só vai mudar essa última camada. Tá? A tua view model ainda vai pedir uma lista de compras e ela vai ter, né, ela vai ter em mãos essa lista de compras. Quem criou isso, não sei, tá? Porque você vai passar pelo repository que consulta os teus dados. Tranquilo? Deixa eu ver se não teve questões, né? Bom, aí eu achei que tinha passado o link. Achei que eu tinha passado. Peraí, só. Aqui ele
slide ali que eu estou mostrando para vocês, essa outra aula aqui, também quero mostrar para vocês, vou colar lá no slide, que é muito boa, cara. Essa aula aqui é muito clara, muito clara. Quem quiser depois segue isso, que vocês vão ver que é uma aula sensacional. Melhor que essa aqui que vocês estão tendo. Bom, aí, seguindo o que aquela aula indica, ele passa por uma outra imagem aqui, onde ele já diz quais classes ele usou em cada uma das camadas. Então, lá em cima, nas nossas views, ele tem uma tela Main Activity e tem uma outra tela New Word Activity. Esse app aqui nada mais é uma lista onde você salva palavras. Só isso. Tá? Então, a Main Activity usa como layout uma view chamada Recycle View, que nada mais é do que uma listagem de algo. Quem controla esse Recycle View vai ser o Word List Adapter, que percebam que quem controla ele é o Observer, que fica ouvindo mudanças no Live Data. Então, qualquer mudança nos dados, o Observer percebe isso e avisa para o Word List Adapter. Certo? Aí, nesse exemplo, ele tem um Live Data, que contempla uma lista de instâncias da classe Word. Tem uma classe chamada Word View Model, que depois vou mostrar ela para vocês. E essa classe Word View Model, por sua vez, faz consultas para o Word Repository, que aí tem acesso a toda a parte do banco, que no banco ele vai ter um banco nativo SQLite. Aí tem as DAOs, né, que é o Data Access Object, que tem a função que insere dado, atualiza, remove, que é o WorkDAO, e a entidade, que é a classe Word. Tá? Que aí, quando ele salvar, ele precisa de uma instância dessa classe. Quando ele for ler todos os itens salvos no banco, ele vai retornar uma lista justamente dessa classe, Word. Tá? E, por fim, todo esse conceito da DAO, da entidade, quem usa isso e quem controla isso tudo é a Word Room Database. E no banco ele está usando o banco Room, que faz parte do pacote Jetpack. Tá? Então aqui ele está usando do Jetpack, ele está usando Room, Live Data e View Model. Tá? E percebam que só com esses três você já monta projeto com uma cara muito próxima do que o Google indica e do que o mercado exige para você alçar voos maiores como deve Android. Beleza? Bom, essa imagem também é uma imagem que conta muito. Por quê? Quando nós estamos criando um app Android e nós criamos uma tela, né, Activity, ela tem um negócio chamado ciclo de vida. Tá? Que o ciclo de vida começa quando você entra nessa tela e ela fica viva até você sair dessa tela. Aí, quando você sai dessa tela, ela pode sair do app ou não, ou pode voltar para uma outra tela, né? Mas enfim, tem esse ciclo. E aí, o que acontece? Quando você está usando o app, vocês estão vendo aqui? Estão me vendo? Uhum. Aí você está usando lá, tá? E por alguma razão você fez isso, tá? E aí você fez isso. Só com essa ação de mudar de portrait para landscape e depois voltar para portrait, ele teve que recriar o ciclo da tela 2 vezes. E aí, pensem que você fez um código sujo, onde você manteve todo o controle dos dados na tela. E a cada vez que você entra nela, você busca os dados em uma nuvem, os dados de compra, cliente, que tem 200 mil.
itens, tá? Quando você virou, ele busca tudo. Quando você voltou, ele fala, putz, busca tudo, ou seja, vai ficar um lixo. Um segundo. Certo? Então, o que acontece? Por isso que conta muito você usar esse conceito de view model. Porque aí quem controla isso passa a ser a tua view model. Então, mesmo que você faça isso aqui 80 vezes, ele só vai buscar os dados uma única vez. Eita. Porque aí quem controla isso passa a ser a tua view model, que tem um outro ciclo. Tá? Então, só aí vocês já conseguem ver o quanto isso conta bastante. Mas aí vocês vão falar, tá, mas aí como que eu vou saber quando eu tô aqui, né? A tela mostrou, aí ele recria a tela, recria tal. Como que ele vai saber qual que é o último dado estável? Justamente porque nós temos o conceito de live data. Então, uma vez que você está lendo ele, assim que ele tiver uma nova versão, ele já vê isso, né, que é o observer, ele fala, opa, beleza, então eu tenho que mostrar essa lista aqui, entende? E caso você fique fazendo isso, como ele tem um ciclo de vida distinto, ele não vai buscar uma nova lista, ele vai só usar a que já estava lá, simples assim, né? Isso já conta muito mesmo, fica muito bom. Tranquilo? Bom, aí deixa eu mostrar um pouco do código para vocês, já que nós vimos conceito. Código é sempre bom. Já rodou, tá rodando. Tá, enquanto isso, vamos por partes. Então, mas acho que antes eu vou mostrar o que o app faz para aí sim mostrar o fonte. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Não vi se por texto surgiu alguma questão. Não. Ainda Studio. Bom, enquanto ele roda, um outro link que eu gostaria de passar para vocês, acho que aqui, é esse link aqui do Sunflower. O que é esse Sunflower aqui? Esse é um app feito pelo próprio time Android /Google, que eles já usam praticamente todos os pacotes do Jetpack. App Compat, o CatX, Test, Databind, esses que eu falei todos, Animation, Fragment, Layout, Glide, Hilt, utilizam muita coisa em um app simples, mas já tem isso tudo pronto. Então, tu pode, quando for criar um novo app, criar usando ele como base, que tu já vai estar usando praticamente todas essas boas práticas aí. Deixa eu passar o link para vocês. Estão... Aqui é um texto que fala um pouco sobre esse Sunflower. Aí, tinha deixado os links abertos aqui. Esse é um curso que o próprio Google dá sobre Kotlin e usando alguns pacotes do Jetpack, Room Repository, que é um conceito que eu falei lá para vocês, então, bom também. Tem alguns links aqui.
esse link é o link específico do Jetpack, então aquele texto lá que eu mostrei para vocês logo no terceiro slide, é esse texto aqui, ó, tá? Então aqui ele fala tudo sobre o Jetpack, incluindo alguns cursos. Então, cara, é uma fonte muito rica esse site aqui. Ele não roda o app, eu fico falando. Eita. Agora acho que vai. Enquanto isso, deixa eu ver se... Aqui, os links que eu deixo aqui é porque eu queria passar para vocês por alguma razão. Tá, esse que eu acabei de passar. Ah, pessoal, só para vocês verem o quanto o Google está levando isso a sério, eles criaram até um plugin pro Android Studio, tá? Que é o Match Score. Então, você com esse plugin aqui, você recebe uma nota para ver o quanto o teu código-fonte é bom e o que falta, tá? E dentre as coisas que ele vê, se você está usando ou não, é o Jetpack, certo? Então, para vocês verem o quanto o Google considera o uso do Jetpack uma boa prática. Beleza? Já rodou? Tá, já rodou. Então, o app nada mais é do que uma simples listagem de palavras. De amor. Tá ali. GDG. Tá? Então, é só uma listagem simples. E aí agora eu vou mostrar no código os conceitos que eu falei aqui. Aliás, Fernando, enquanto você está aí, Fernando tá aí? Tô aqui. Eu tinha até às 5h30, né? Isso aí. Eu vou ferrar muito você se eu sair 5h15. Não, capaz. Até daqui a pouquinho eu vou mandar um link de encerramento ali, tá? Pra gente. Só pra, tipo, só pra agradecer a galera ali, pedir um feedback. Aí eu vou mandar aqui o link do Zoom pra quem quiser entrar lá pra trocar uma ideia rapidinho, 3 minutinhos. Tá. Aí se quiser até acabar mais cedo, cara, tranquilo. Tranquilo mesmo. Tá. Não, eu te pedi isso porque eu tô recebendo mensagens aqui do meu CTO e parece que tem alguma coisa a ver com um cliente nosso. Então, provavelmente, 5h15 eu vou sair, só vou voltar umas 8 horas. Então, se acaso eu sair às 5h15 e não for nessa última sala Zoom aí, é porque aconteceu algo que eu não pude voltar, entendeu? Beleza, tranquilo. Nem esquenta. Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Então, voltando para cá. Então, como eu falei para vocês, ele está criando uma classe Word que é a entidade, né? Que está usando banco room. Então, em vez de você usar código SQL, faz isso tudo com classes e anotações. Quer dizer que aqui ele vai criar um table com esse nome, porém em cima desse class, está dizendo que é uma chave primária, que no banco ele vai salvar com esse nome, embora quando você queira salvar com o mesmo nome, você não precisa disso, tá? Mas acho que ele mostrou, se eu quero mudar. Bom, deixa eu voltar, mas eu tenho certeza que você não precisa passar o column info. Tá? Assim, tá? Você não precisa. Caso você queira que ele use o mesmo nome da variável para o nome da coluna, tá? Bom, então aqui simples, né? Só uma entidade. Aí no workDAO vocês vão ver que tem as ações que tem a ver com o banco. Então, para você buscar, select asterisk from, né? Order by, tudo. Aqui ele está usando um flow que é do Kotlin, do Coroutines.
esse é um conceito muito louco, porque eu acho que eu não vou poder entrar, senão a gente vai longe. Mas, se vocês estão pensando em ser um dev Android pleno sênior, estudem o Android Coroutines, que usa muito também. Insert, aí ele está passando, caso houver conflito, o que ele faz. Então, se ele tentar salvar uma palavra que já existe, ele não faz nada. E, por fim, delete from, tá? Então, percebo que aqui o DAO também, tu faz isso com muito pouco código SQL, né? Beleza. Workdown, e aí, por fim, voltando lá para a imagem, só para não se perder aqui, ó, a gente viu o work, vimos o workdown, que tem acesso ao SQLite, e aí tudo isso fica embaixo, digamos, do workroom database, tá? Que é ele quem controla quais entidades tu vai ter versão do banco. Eu fiz já o meu app, já subi para a loja, mas eu vi que precisa mudar alguma coisa no meu banco. Então, tu vai ter que mudar aqui para 2. Tá? A cada nova mudança que tu faz no banco e tu salva uma nova versão para a loja, tem que mudar isso aqui, version 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Aqui ele só está usando o database callback para quando ele criar banco já colocar algumas palavras, né? Embora isso não funcionou, porque senão quando a gente entrasse no app ele iria mostrar essas palavras aqui. Não, é que eu já tinha testado isso antes, já tinha salvado outras palavras e tal, então por isso que agora a gente não viu essas duas aqui. Então quando ele criou o banco, ele recebe esse callback aqui falando, ó, criou, faz algo. Então ele limpa o banco e cria duas palavras novas. Bom, e aí aqui ele está usando o get database de uma forma que tu tenha uma única instância do WordRoom database. Então por isso que ele está fazendo dessa forma toda, com instance aqui, para ele usar o padrão singleton. Tá aqui em cima. Tá? Mas o que importa é que esse cara aqui controla todos os teus DAOs e todas as tuas entidades. Beleza, então matamos isso aqui. Subindo lá, vamos para o Word Repository. Claro que aqui, por enquanto, tá super simples, né? Então, nessa classe aqui que ele vai ter acesso ao banco de dados. Aqui a gente só está fazendo um banco de dados local, mas podia ser essa classe aqui quem decide se tu vai buscar os dados da rede, de um banco local ou de qualquer outra fonte. Tá? Então ele está fazendo tanto a função para listar as palavras quanto a função para inserir, tá? Que é o Word Repository, perdão. E aí subindo um nível lá na camada, vamos para View Model. E aí percebo que na View Model ele está criando um Live Data de uma lista de palavras, tá? E aí aquela função, aquela classe Flow lá que eu falei para vocês, como já é algo que o Google meio que criou também, eles já colocaram uma forma super simples de você passar um flow para um Live Data, só chamando o Live Data. Pronto. Tá? E aqui também tem a função que insere. Tá? Esse view model scope também tem a ver com coroutines, tá? E tem a ver com o escopo que ele roda para ti. Tem escopo de UI, I/O e alguns outros, tá? Aquela coisa, se você quer rodar ele em primeiro plano ou não, tá? Tem a ver com isso, mas é uma história bem mais longa que isso. Tá? Então passamos pela View Model e aí por fim na Main Activity nós temos o Live Data. Ó, ele ouve lá da View Model o nosso All Words, que é o Live Data, e quando alguma coisa mudou lá, ele vai cair aqui no Observer
E aí, se ele não mudou para uma listagem nula, ele passa pro adapter essa nova lista e aí a nossa lista atualiza. Beleza? Bom, pessoal, então só para fechar, claro, né? Aqui nós falamos só de alguns pacotes, faltou muitos, tá? Eu tentei focar naqueles que eu mais vejo em uso, tá? Mas faltou muita coisa aqui. Só claro, às vezes você encontra cursos inteiros de 16 horas, 20, 30 horas falando só sobre esse Jetpack. E aí falar sobre tudo dele em 1 hora seria impossível. E importante 2, usem sempre os sites do Android, incluindo os Code Labs, que tem muita coisa boa. Tem muitos cursos bons sobre o Jetpack na Alura e na Udemy, além de bons textos no Medium. Tá? Então, eu quero ser um dev Android sênior e conhecer tudo sobre Jetpack, é perfeitamente possível, basta querer. Tá? E antes de fechar, eu esqueci só de deixar os meus contatos, enquanto vocês vão pensando em questões, vou fazer isso em tempo real. Real time. Vou deixar para vocês o meu e-mail pessoal, o meu e-mail da INED. Acho que tá bom. Confesso que o meu Face de cabeça eu não lembro, o meu LinkedIn de cabeça eu não lembro, mas qualquer coisa, esses contatos, ou procurem no Face e no LinkedIn por Ricardo da Silva Ogliari, que vocês me acham. Beleza, pessoal? Então, aberto para perguntas. No geral, aquelas que eu tinha, que eu fiz ali foi aquela que mais tinha dúvida, né, da questão das outras linguagens ali. Mas uma coisa interessante que eu vi, cara, é que você mostrou ali várias coisas com Observer, com Singleton, né? Alguns design patterns ali. E uma coisa que eu acho, não sei, mas eu vejo um reflexo disso, às vezes, em cursos e em faculdades, você fala com a galera sobre Singleton e Observer e tal, e o pessoal não sabe o que é. Porque às vezes nunca implementou não seguiu por essa prática de bons costumes, digamos assim, né? Boas práticas mesmo, né? E aí, tipo, no Kotlin, no Java, sempre segue muito os design patterns, né? Mas acho que de repente, seguindo isso também, conhecendo o design pattern, também ajuda, tipo, eu trabalho, por exemplo, com Flutter ou com React Native. E aí, tá, eu não consigo seguir o Jetpack, só que é bom seguir as boas práticas, né? Tem o que tu mostrou ali, 100% é pra mostrar, olha só, olha como a gente deve seguir as boas práticas. Cara, por quê? Cara, porque são as boas práticas. Né? Se você não seguir isso aqui, vai estar fazendo ali a POG, né? A programação tá da gambiarra. E aí, aqueles design patterns que você mostrou ali, tipo Observer, Singleton, conhecendo eles, tu acha que já é um bom caminho? O que tu acha dessa parte? Sim, acho sim. Muito, aliás, e isso vem de encontro ao que a gente estava falando antes. Às vezes, em aula, a gente até tenta, a gente fala sobre isso. E aí tem alguns alunos que ouvem isso, pegam isso, e tem alunos que pensam, não, mesmo sem isso, eu posso fazer algo meia boca e, sabe, passo. Ok, você passa, você vai passar por 5 anos, formado, só que são essas coisas que mudam entre você ganhar 1.500 e você ganhar 20 mil. Sabe? Então, sim, concordo com o que você falou. Isso conta muito, cara, porque são essas coisinhas aí que fica muito claro quando você é um dev júnior, pleno, sênior, tech lead, e fica muito claro quando você está fazendo algo com paixão ou não. Beleza, minhas perguntas eram essas aí. E a galera aí tem uma pergunta para fazer pro Pink?
Arthur, Matheus, mais alguma questão aí? Deixa eu dar um stop share aqui já. Agora tem mais gente aí, o José também. José. Acho que teve por mim nenhum. Só agradecer pela palestra. Que é isso. Pessoal, e como eu falei antes, acho que o Fernando já falou antes, a gente está começando agora com o Google Developers Group aqui. A gente conta muito com todo mundo. Isso não vai ser algo bom só para nós três. Isso vai ser bom para todo mundo, inclusive para Passo Fundo, para Amaral, Erechim. É muito bom para o Google saber que existe Passo Fundo, Erechim, Amaral. Então, não vai ser bom para nós, porque nós, a gente faz isso e o Google paga para nós, contando tudo, o Google paga para nós 0 Então, a gente não... Claro, a gente ganha contato com Google e tal, mas isso a gente pode também passar esses contatos para vocês, isso pode ser muito útil para todo mundo. Então, por favor, ajudem, tá? Porque se ficar só nós três, Vinícius, Fernando e eu, o grupo, assim como aconteceu lá em 2016, o Google vem aqui e fala, não, pessoal, esquece, corta, beleza? É isso aí. Inclusive, galera, se alguém de repente algum dia pensar em fazer um talk, um workshop, algo nesse sentido, né? Dá para usar a estrutura ali do GDG para fazer isso com certeza, né, Ricardo? Exatamente. E, cara, uma coisa que também a gente falou muito disso. Quando eu comecei a cursar lá em 2001, eu pensei nesse curso porque eu achei que seria possível eu ficar em uma sala fechado, que eu não ia poder ver pessoas. Eu pensei nesse curso por isso. Mas eu logo vi que não ia dar. E hoje em dia você não consegue ter um futuro ter um futuro alto nível, digamos, em TI, se você não fala, se você não vende o que você é, o quanto você conhece. Então, olha, hoje aqui nós estávamos em 5 pessoas, pode ter 7, 10. Ah, mas eu não curto falar para pessoas, eu fico um pouco mal, tímido. Cara, tenta aqui, nós estamos em 5. Né? Então, tenta com 5, depois fala para 8, depois para 10, depois para 15, 20, 50, 100. Né? Se tu nunca tentar... Nossa, hoje tá um papo aqui, né? Coach. Né? Cara, mas pior que. Não, mas pior que isso é. Não vou dizer assim que é uma regra, mas acho que é o melhor caminho para tu se desenvolver. Cara, assim, eu tenho. Vocês devem ter notado já. Eu tenho, até hoje, né? Eu tenho gagueira, assim, tipo, eu travo bastante, tenho problema no R e tal. É por isso que você sempre tem que ter uma água perto e tem que sempre estar concentrado para não falar muito rápido, senão começa a atropelar todas as palavras. E daí eu sempre fui muito ansioso, é medo de me apresentar. Só que daí, às vezes, cara, você ir um pouquinho, às vezes, lá na disciplina da graduação, no curso, daqui a pouco vai para o GDG, para o DHT, que não tem muita gente ali. Vai ter o quê? Umas 8 pessoas, talvez, né? Contando contigo. Mas até você pegar e, cara, começar a subir, ganhar um pouco mais de experiência nisso. Eu acho que a vez que eu fiz um talk que mais teve gente foi no Linux ano passado, que tinha 170. Cara, tu treina na base igual se tivesse 5, entendeu? Então vai ser sempre assim. Sabe? Vai tendo 5 pessoas, tu fica, meu Deus do céu, será que a galera vai gostar? Tendo 170 pessoas, igualzinho, sabe? A adrenalina é a mesma, então isso vai estar sempre ali, mas tu vai se habituar a dar o teu melhor, né? Que isso que é importante. Mas sabe, Fernando, que tu citou uma coisa aí. Eu também, eu falo mim, eu falo muito eu sei disso. Mas quando eu entrei na FIAP é uma faculdade de São Paulo que tem um conceito altíssimo, altíssimo. Lá acho que está FIAP, USP e PUC, as top 3 lá. Aí quando que eu fui falar com eles que tinha uma vaga para professor Android, primeiro eu falei com o cara de recursos humanos, eu pensei que você só falava aquele velho papo de contar o que fez, Android, blá blá blá. Aí
foi isso. Só que aí quando acabou, ele disse para mim, ó, tu aceita nos dar uma pequena aula agora? Aí eu falei, aceito, só que eu não trouxe nada, né? Vou falar sobre qualquer assunto. Ele disse, sim, beleza, pode. Aí eu fui falar com ele, com uma pessoa chamada Rita Martins, que até então eu não conhecia, e com uma outra menina lá. Beleza, a aula foi, passou. Depois que eu vi ver que essa mulher aí, Rita, ela tinha pós-doc, era muito foda, assim, sabe? A minha sorte é que eu só fui ver isso no dia seguinte, porque senão eu ia ficar tenso ao extremo. Aí ela pediu, me diz um ponto pró e um ponto contra que você tem em questão de falar, aula. Aí eu disse para ela, olha, a aula nunca foi o meu sonho. Eu nunca tive sonho de dar aula, né? Acabou que eu comecei a dar aula, curti e estou aqui a, até hoje, mas não foi algo que eu sonhei, que eu fiz algum curso de como que fala, como que fica com a mão, se fica com a mão em cima, aqui, se eu mostro ou não. Aí ela disse para mim, olha, você conseguindo passar o que você quer, você pode falar cantando, em partes, pulando, azar. Você conseguindo passar o que você quer, é o que conta. Aí, quando ela me falou isso, eu nunca mais fiquei pensando, putz, eu falo mim, eu falo azar, sabe? É, né? Passa. Porta, porteiro, portão, dá nada. É, É, não tem problema. Gaguejar ou não gaguejar, é tranquilo. é, Eu lembro que tinha uns colegas meus que falavam assim, que o Fernando gagueja, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Mas aí passou um tempo, cara, eu fui indo assim e, tipo, sabe, se você sempre continuar, cara, não vai ter. Tu vai conseguir, ponto. Sabe? Você vai sim, conseguir se exato. expressar e passar algum tipo de conteúdo e mostrar o quanto de valor você gera, né? Você não é pago para trabalhar, você é pago para gerar valor. Se você tá, sei lá, Que prática, custando hein? 5 mil e tá, sei lá, entregando 2, cara, vai ser cortado, entendeu? Então você tem que mostrar o quanto de valor você gera. Uma forma muito boa é se expressando, assim, né? E passando uma ideia. Sim. E, galera, como a gente já tá, 5h30, acho que a gente pode já encerrar ali para não passar do horário. Beleza. Vai acabar em ponto, o que achou, né? Eu nunca vi um negócio acabar em ponto assim, mas credo. Eu até mandei ali em cima um link, ó, tô mandando agora aqui de novo. Vai ser uma salazinha do Zoom que vai ser rapidinho, tá, gente? Vai ser uns 3 minutinhos só para agradecer, pedir um feedback, se alguém quiser falar alguma coisa, pedir feedback do que gostou, do que não gostou, do que mudaria, né, para melhor e tal. Então, antes, quando vocês forem sair, se puderem só clicar ali em cima para entrar já para a próxima sala, que daqui a pouco eu encerro aqui e a gente se vê lá naquela outra. 3 minutinhos, bem rápido, só para a gente dar um valeu aí e encerrar o dia. Aí também, claro, né, agradecer de novo o Ricardo por aceitar o desafio e também por ajudar, cara. O Ricardo ajudou bastante a executar o Schematec, ajudou com o networking, com mão na massa, com um monte de coisa. Então, brigadão, É cara. nóis. É nóis. Valeu. Tamo junto. Até mais. Pessoal, lembre-se, Valeu, valeu, valeu. pessoal. Só clicar ali no link e a gente já se vê naquela outra sala, só para trocar uma ideia rápida. 3 minutinhos de encerramento e adiós. A gente vai descansar. Até mais.